O evangelho puro e simples. Leva a vida por onde ela passa. A Rio para nós é viver em família. A Rio para mim é exercitar o amor. Viver o verdadeiro evangelho. A Rio para mim é cuidado. Para mim é missão. A Rio para mim é serviço. A Rio para mim é o aconchego para aqueles que precisam de carinho e acolhimento. Orar para a gente ter um tempo de reflexão. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar nesse momento na Tua Palavra, refletindo o que Tu queres para nós, Senhor. Fica conosco, Deus. Ministra ao nosso coração algo especial da Tua parte agora. Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Te peço, Deus, que Tu estejas animando aqueles que estão cansados. Peço, Pai, que Teu Espírito Santo esteja trazendo paz àqueles que estão aflitos, descanso àqueles que estão ansiosos. Eu oro, Senhor, para que essa manhã seja uma manhã onde Teu Espírito Santo nos revigora a alma. Mas eu também te peço, e de modo muito especial te peço, Senhor, que Tu abra nossa mente, que Tu, Senhor, prepare o nosso entendimento e aprofunde a nossa consciência na Tua graça, no Teu Evangelho. Que os nossos olhos estejam atentos, que os nossos ouvidos estejam prontos a ouvir o que Tu queres nos comunicar. Que seja assim para a glória do Teu santo nome, Senhor. É isso que nós te pedimos. Amém. Amém. Maravilha, irmãos. Quem tomou café da manhã com a gente hoje aí, levanta a mão. Quem comeu muito e está pensando que não vai almoçar, levanta a mão aí. Tivemos um tempo maravilhoso, precioso nessa manhã. Muita gente trouxe muita comida. Olha, eu provei um bolo de tapioca aí que eu estou orando para ver se sobra alguma coisa para eu levar para casa. Foi maravilhoso, um tempo de comunhão. E nós fizemos também uma ceia, uma rápida celebração da comunhão. Foi muito bom. Nós vamos ter mais momentos como esse. E eu creio que a nossa igreja precisa de mais momentos como esse. Nós estamos lançando uma nova série hoje, não sei se você sabe, mas estamos iniciando uma série chamada Igreja Relacional. Nós somos uma igreja relacional. E quando eu decidi o tema, junto com o pessoal da comunicação, eu fiquei muito apreensivo, porque só o título dessa série de mensagens já é muito desafiador, já é muita responsabilidade para a nossa igreja. E eu queria começar essa mensagem de hoje fazendo uma confissão pessoal e pública. Uma confissão do meu ministério a todos vocês, irmãos. Eu quero pedir perdão a vocês pelas minhas limitações. Eu já não sei o nome de todo mundo da nossa igreja. Frequentemente eu cometo a gafe de perguntar às pessoas se elas estão vindo pela primeira vez e elas dizem assim, não, eu já sou daqui tem 3 meses. Frequentemente as pessoas me ligam e dizem assim, olha, eu preciso conversar com você. E eu digo, tá, eu vou te dar um retorno, mas é tanta coisa, eu acabo esquecendo. Quantas pessoas eu não consigo abraçar? Quantas pessoas eu não consigo acolher? A nossa igreja tem 1 ano e 4, 5 meses, não sei, não sou bom de data, minha esposa sabe bem disso. Mas a gente é bem novinho como igreja, mas já não dou conta da demanda que a gente tem. E se não fosse o bastante, eu ainda tenho que trabalhar, sou psicólogo e divido meu tempo com atividade profissional e com atividade pastoral. E como é difícil. E Deus sabe a angústia do meu coração quando eu sei que pessoas precisam de apoio e não a têm. Quando a gente lança uma série de mensagens cujo tema é Igreja Relacional, eu fico pensando se de fato nós somos uma igreja relacional. Uma das melhores formas de se matar um pastor é gerar expectativas elevadas sobre ele, enquanto se cruza os braços
e se senta confortavelmente esperando que ele faça tudo. Não sei se os irmãos sabem, mas infelizmente as revistas evangélicas têm publicado, e não são poucas as matérias que têm relatado que há um número enorme de pastores se matando. Suicídio entre pastores está sendo um tema cada vez mais comum. Outro dia, um pastor se matou no púlpito da igreja. Ele chegou mais cedo, não havia ninguém, e ele colocou um papel, escreveu nele: "Era isso que vocês queriam?", e se matou no púlpito da igreja. Sabe por quê? É porque a gente tem a ilusão, como pastores, de que a gente vai dar conta de tudo. A gente tem a ilusão, como ministros, de que está sob a nossa responsabilidade todas as vidas de todas as ovelhas que vêm aqui na comunidade. Isso é impossível. Eu não sei se você já entrou em contato comigo na segunda-feira e eu não te atendi. Outro dia uma pessoa ligou para mim na segunda-feira, eu estava tendo um tempo com a minha esposa, e ela falou assim: "Olha, pastor, eu estou com um problema, eu estou pensando em me matar." Naquela semana minha esposa tinha dito para mim assim: "Olha, faz tempo que você não fica com a gente. Teu corpo está aqui, mas você está resolvendo um problema no WhatsApp, outra coisa lá, outra coisa cá." E quando eu vi aquele negócio, aquela pessoa me falando aquilo, segunda-feira eu olhei para minha esposa, meu filho, e eu falei assim: "Olha, minha irmã, faça o seguinte, não se mate. Se você puder, espera até amanhã que a gente conversa. Hoje eu não posso te atender." E aí, naquele momento, eu me senti um péssimo pastor e um ótimo marido. Só que eu fiquei pensando que isso não faz de mim um péssimo pastor. Talvez denuncie que a nossa igreja tem tão poucas relações sólidas, que a única pessoa que de fato se inspira confiança é aquela que tem a responsabilidade do ensino. Porque essa é a minha responsabilidade com vocês. Ensino. Eu tenho a responsabilidade diante de Deus de ensinar a vocês o Evangelho. E eu tenho me esforçado para isso a cada domingo, a cada sexta-feira. A responsabilidade de gerar a ovelha é da ovelha. E é nossa responsabilidade instalar em nós a consciência de cuidado mútuo. É claro que alguns problemas, por graves que são, por delicados que são, vão ser necessários serem administrados pela liderança e possivelmente por mim. Mas a maioria dos problemas que eu atendo hoje não precisaria ser com um pastor. Qualquer outro irmão com um pouco de maturidade espiritual resolveria muito bem essas questões. O fato é que nós não somos uma igreja relacional. E é por isso que nós fizemos essa série. Nós crescemos muito rápido, nós temos uma celebração muito boa, o ensino às vezes é bem interessante, mas o que nós precisamos é, como igreja do Senhor, entender que é nossa responsabilidade ser partícipe ativamente das demandas, necessidades da nossa igreja. Eu queria trazer uma reflexão para vocês, que eu diria que ela talvez seja um pouco chata de ouvir, mas profundamente necessária. Essa reflexão, talvez, se de fato compreendida por nós, possa mudar a forma como a gente se relaciona, possa mudar a expectativa que nós temos da celebração do pastor e do irmão. Então, eu queria pedir que você tivesse toda a atenção do mundo, seus olhos e ouvidos estejam bem atentos ao que eu gostaria de ensinar para vocês hoje. Deus
é um ser relacional. Deus habita a comunhão. A palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, no nome dele, ele estaria presente. E o que eu acho interessante é que Deus não está presente se estiver uma pessoa reunida. Mas se tiver 2 ou 3, ou seja, é o fenômeno da comunidade. 2 coisas nós não podemos fazer sozinhos: casar e ser igreja. Quando nós somos igreja, junto com mais um irmão, ou 2, ou 100, ou 200, e estamos reunidos em nome dele, ele se faz presente. Porque Deus é um ser relacional. Aliás, ele não precisava nos criar. Deus não tinha nenhuma necessidade de nos criar. Ele o fez porque ele é relacional. Por que a gente diz que Deus é amor e não que tem amor? É porque se ele tem amor, ele pode ser um só. Mas ninguém pode ser amor se não se relacionar consigo mesmo numa pluralidade. Ou seja, Deus é trino. E ele desde a eternidade, antes de nos criar, já era amor. Porque se relacionava em amor Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então ele nos cria. E nós somos o ápice da criação. E quando ele cria a cada um de nós, ele cria a imagem e semelhança dele. E nos faz seres relacionais. Nós somos seres relacionais. E de Gênesis a Apocalipse, o que nós vemos é que a relação nossa com Deus está diretamente e sempre ligada à nossa relação com o próximo. De modo que não existe eu e Deus sem o outro. É tão interessante que quando Pedro está se restaurando das suas afirmações negativas, porque ele tinha negado a Jesus, o que Jesus faz é dizer: Pedro, tu me amas? E ele fala: sim, eu amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. A relação de amor que nós temos com Deus sempre terá diretas implicações na nossa relação com o outro. De modo que não temos como viver uma espiritualidade Deus e eu. É tão interessante que às vezes a gente faz as coisas para Deus através do outro. Quem fez a um desses pequeninos? A mim me fez. Ah, Senhor, quando te vimos com fome e não te alimentamos, quando te vimos com frio e não te cobrimos, quando tu esteves preso e nós não fomos visitar-te. Cada vez que você não fez a um necessitado desses, você não fez a mim. Ouça muito bem o que eu quero dizer. O caminho mais curto para Deus é o próximo. O caminho mais curto para Deus é o próximo. E Deus espera de uma igreja que sejamos muito mais do que um ajuntamento dominical de crentes. Deus espera que sejamos família. Quando nós vemos Jesus entrando no templo e vendo aquelas barracas, e ele sai destruindo tudo aquilo, ele faz uma afirmação dizendo: a casa de Deus é a casa de intercessão. Só que ali a palavra intercessão tem mais sentido do que apenas de oração. Interceder é quando a tua alma se põe em favor de um outro e vocês se conectam. De modo que a casa de Deus é casa do encontro. O problema é de que nós achamos que a casa de Deus é a casa onde Deus fará as coisas por nós, onde Ele vai satisfazer a nossa expectativa. Se não, veja o seguinte: quando é que você diz que o culto foi bom? Ou o culto foi uma bênção hoje, ou foi bênção, muito bom. Quando é que o culto é bom? O culto é bom quando você acha que supriu a sua expectativa. Então você acha que foi bom porque você tinha uma expectativa e aquela reunião
satisfez a sua expectativa. Então foi ótimo, maravilhoso. Por que a gente acaba casamentos, irmão? Porque você olha para o outro e fala assim: olha, essa relação com o outro já não me recompensa nas coisas que eu faço por ele. Não está bom para mim. Então aí a gente fala, ó, não quero mais. Porque a relação custo-benefício já não fecha. Agora, quando é que o culto é bom para Deus? Porque culto não é para você, é para Deus. E quando é que Deus chama um culto de um bom culto? Aí você vai ter que ir lá no adorador samaritano. Quando Jesus diz, olha, passou o sacerdote, não viu. Levita passou, estava apressado. O culto ia começar, ele olhou para o cara e falou assim: ô Senhor, visita esse irmão aí, mas eu vou embora. Culto bom mesmo, na ótica de Deus, é o que o samaritano faz. Um culto realmente bom é quando nós perguntamos: como eu posso servir? De que modo eu posso servir meu irmão enquanto eu adoro a Deus? Quando você abre mão do seu desejo, do seu projeto, da sua expectativa, Deus é adorado. Isso tem a ver com a morte do seu ego, da sua vontade. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e me siga. Tome a sua cruz e siga-me. O problema é que a nossa espiritualidade hoje vem a partir do nosso próprio ventre. E a Bíblia diz que o Deus de alguns é o seu próprio ventre. Agora, o que é ventre? Ventre é exatamente aquilo de onde produz vontade. Então, para muitos, o Deus de muitos é a sua própria vontade, a sua necessidade, a sua expectativa. Quando você vem para aqui, você tem um louvor maravilhoso, você vê tudo acontecendo de modo incrível, mas o que você não faz é culto a Deus, você faz culto ao seu ventre, e Deus é apenas um intermediário, uma espécie de garçom entre a cozinha celestial e a sua fome. De modo que nós estamos muitas vezes adorando o nosso próprio ventre. E aqui, irmãos, eu queria que vocês ouvissem muito bem, porque nós chegamos a uma conclusão. O contrário de amor, então, é cobiça. Porque quando nós temos amor, perguntamos para nós mesmos: o que eu posso fazer pelo outro? Quando nós temos cobiça, nós olhamos para o outro e perguntamos o que ele pode fazer por nós. Você entendeu isso? O contrário de amor é cobiça. Porque o amor nos faz refletir: como eu posso ajudar, socorrer, beneficiar, dar suporte ao outro. O contrário disso é a mentalidade da cobiça, que diz: o que o outro pode fazer para que eu seja beneficiado, para que eu possa receber suporte, para que eu possa ser servido. Só que a perspectiva do Evangelho é sempre de nos fazer servir e não de nos fazer ser servido. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. Melhor é do que. Agora, por que é tão difícil a gente dar? Porque muitas vezes nós não estamos adorando a Deus, estamos adorando o nosso ventre. Seria muito fácil a gente resolver todos os problemas financeiros dessa igreja. Era só a gente arranjar um discurso teológico para você continuar adorando o seu ventre. Thomas, como você faria isso? É claro, é simples. Era só eu dizer que quando você coloca o dinheiro num gasofilácio, você é diretamente beneficiado e Deus está recolocando em dobro medidas sacudidas e transbordantes na sua conta. Então você não dá a Deus, você dá ao seu ventre. Porque a ideia de semear e colher não é algo do Evangelho. Eu semeio
a palavra do Evangelho, aquilo brota a 30, 60, a 100 por 1. Isso é Evangelho. Alguém entendeu o Evangelho. Alguém conheceu a Cristo. Essa é a seara do Evangelho. Agora a seara de muitas pessoas por aí eu boto 10 e vou colher 1000. E essa é a minha seara, é o Deus que está no meu ventre. Quando a gente trabalha a questão do amor e da cobiça, nós temos 2 exemplos maravilhosos. O primeiro exemplo é o de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus foi se entregando, se entregando, se entregando, se entregando, se entregando e se entregou. Porque em não tendo mais nada a dar, deu-se. Isso é amor. E em estando na cruz ainda olha para os outros e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu sei o que eu faço, mas eles não. Do outro lado da mesa nós temos um cara chamado Judas. Esse não sabe o que é amor. Porque é possível você andar com Jesus e não ter aprendido nada. E o que ele tem no coração é cobiça. E ele faz a seguinte pergunta que no mundo de hoje todo mundo está fazendo: o que é que eu ganho com isso? O que é que eu ganho acordando cedo, vindo para cá? O que é que eu ganho ensaiando horas e horas para tocar no domingo? O que é que eu ganho dando a minha oferta no gasofilácio? O que é que eu ganho com isso? Quando você pensa o que é que eu ganho com isso, o que está te movendo é cobiça. Você é o Judas da nossa igreja. Você dá a paz do Senhor, você sabe cantar as canções, você abraça todo mundo, você conhece todo mundo, tem um grupo na sua casa, mas você nada mais faz do que adorar o seu ventre. E aí quando você acha que não está mais ganhando com isso, quando você acha que o serviço não já está satisfazendo você, o pastor não te ligou no teu aniversário, as pessoas não te procuraram quando você estava doente, você se sente de algum modo negligenciado num serviço que você deveria receber, então você vende. Nossa espiritualidade é egocêntrica, e o que nós estamos de fato procurando é um Deus que patrocine as nossas expectativas, e não que revele a sua vontade para nós. Sinceramente, irmão, você está afim de que Deus revele a sua vontade na sua vida, a vontade dele na sua vida, ou de que ele patrocine as suas expectativas? E se a vontade de Deus for um câncer? Ah, mas Deus não tem essa vontade, Deus só tem a vontade de que eu seja promovido no trabalho. Você está atrás do quê? De um Deus que patrocine as suas expectativas. Então você está no lugar errado, fazendo a coisa errada. Esse Deus que nós servimos é um Deus que quer revelar a sua vontade para nós. E a vontade do Pai foi que o Filho morresse na cruz. E a vontade de Cristo é que nós sigamos o seu caminho. De modo que o Evangelho é uma proposta de morte. Você foi salvo? Foi salvo em Cristo? Foi salvo em Cristo, irmão? Então morra. Morra. Agora é morte. Ninguém fala mais aqui em se salvar, não, é morte. Se você já foi salvo, agora a gente tem que pregar a sua morte. Porque aquele que quer ganhar a sua vida por amor a mim, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, então a gente tem que falar sobre morte. Mas esse negócio, gente que adora o ventre e vive na cobiça, não gosta. Essa mensagem é boa de ouvir, irmão? Se eu estivesse falando sobre as suas expectativas e um Deus que patrocina os teus sonhos, esse auditório estaria fervoroso e dando glórias a Deus. Você consegue orar dizendo: Deus, revela a tua vontade na minha vida hoje. Agora, quando a gente tem
muitas pessoas juntas que não entenderam o Evangelho, o que nós temos no máximo é a celebração coletiva da satisfação individual. Está todo mundo cantando a mesma canção, todo mundo se arrepia com a mesma mensagem, todo mundo está desfrutando do mesmo clima, mas ninguém está conectado com ninguém. Mas estamos juntos, ninguém está sozinho aqui. É a celebração coletiva da satisfação individual. Qual é a diferença de um culto onde a celebração é coletiva, mas a satisfação é individual? Qual é a diferença dele para uma rave? Porque na rave todo mundo está ouvindo a mesma música, se arrepiando da mesma forma, dançando o mesmo ritmo, mas está todo mundo na sua própria vibe. O que nós conseguimos com essa teologia é nos tornar amantes de nós mesmos. E 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, diz: pois os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, pretensiosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, e a lista continua. Thomas, então como é que a gente devia se perceber? Como uma banda, uma orquestra sinfônica. Porque numa orquestra todo mundo traz um instrumento diferente, quem toca é diferente, às vezes toca partes diferentes da música, um faz o grave, o outro agudo, mas vão se somando os sons, e lá na frente tem o maestro, regindo todas as coisas. Uma igreja que entendeu o Evangelho, conhece bem o valor de quem toca o outro instrumento, sabe que sozinho não faz boa música, portanto está conectados todos, olhando para o mesmo lugar, para as mãos do Maestro, Jesus de Nazaré. Agora a minha pergunta é: quem tem a batuta? É o Maestro ou é o seu ventre? Thomas, eu estou entendendo esse negócio. Eu acho que eu estou entendendo isso aí. O que é que eu faço agora? O que é que eu faço se eu entender o Evangelho? Foi essa pergunta que fizeram a Pedro, em Atos, capítulo 2, versículo 37. Ao que ele responde, de modo muito simples: arrependam-se. Arrependam-se. E esse era um sermão pouco original, porque João já estava pregando esse sermão lá no deserto há muito tempo. E João pregava de um modo um pouco menos suave. Arrependam-se, raça de víboras. Pedro tira o raça de víboras e fala só arrependam-se. Agora, nem se arrepender a gente sabe. Porque o arrependimento, arrepender-se daquilo que a gente faz e que nos prejudica, tem muito pouco valor. Olha, Thomas, eu dei uma pulada de cerca, fiz uma besteira no meu casamento, está destruindo tudo. Não sei o que eu faço. Esse arrependimento tem pouco valor. Porque você não precisa de Deus para esse arrependimento. Você usou a lógica. Viu que fez uma burrada e as consequências disso estão destruindo tudo. Qualquer ímpio se arrependeria. Qual é o arrependimento que tem valor? O arrependimento que tem valor é quando aquele cara fala assim, durante tanto tempo eu não enxerguei ninguém além de mim mesmo. E eu fiz as coisas certas pelas motivações erradas. Você já se arrependeu por ter feito uma coisa certa com a motivação errada? Amém, irmãos? Vocês estão querendo que eu termine por aqui? Já está bom demais. O que é que a gente faz hoje? A gente vai na igreja para buscar poder para nos salvar. Então a gente vai na igreja para buscar de Deus o sobrenatural dele para nos salvar. O que a gente quer? O que a gente quer? Nos salvar.
está na cara. A gente quer nos salvar. Agora deixe-me dizer algo para você. Quando Jesus está no deserto sendo tentado, o que o diabo fala para Jesus é: transforma essa pedra em pão e come, porque você está com fome, já faz 40 dias. Por que isso seria tentação? Irmão, tu está há 40 dias com fome, e tu tem poder. Se tivesse eu e você nessa montanha, a gente orava agradecendo pela pedra, orava virando pão e comia feliz da vida, dizendo: Deus é bom. Agora, por que para Jesus isso é tentação? É porque a ideia do diabo é exatamente essa: usa o poder e salve-se. Só que a proposta do Evangelho não é salve-se. A proposta do Evangelho é salve-os. Jesus está na cruz do Calvário, ferido, machucado, nas seus últimos minutos. E a dor é insuportável. Seus pulmões já estavam contraídos. Sua boca estava seca. Havia pouquíssimo sangue no seu corpo. Provavelmente ele estava com muita fome. O seu ventre, seu estômago estava vazio. E ele não havia perdido nenhum pontinho sequer de seu poder. Porque em nenhum momento Jesus deixou de ser Deus na cruz. Aí ele começa a ouvir as pessoas dizerem: se és o Filho de Deus, desce da cruz e salva-te. Salva-te. Quando nós lemos o texto da tentação, o texto nos diz que o diabo deixou Jesus para tentá-lo em outro momento oportuno. Jesus está na cruz agora. E a multidão começa a dizer: salva-te. E eu imagino que a alma de Cristo dizia: eu não vim para me salvar, eu vim para salvar vocês. Porque a proposta do Evangelho não é cada um por si e Deus por todos. A proposta do Evangelho não é salve-se quem puder. A proposta do Evangelho é: salvem uns aos outros, cuidem uns dos outros, sirvam uns aos outros, amem uns aos outros, suportem uns aos outros, curem uns aos outros. Essa é a loucura que Paulo experimenta. Porque o que Deus faz? Tira dele o poder para que a graça se manifeste. Paulo ora para todo mundo e todo mundo é curado. A sombra do homem já resolvia problemas. Mas a Bíblia diz que ele tem um espinho na carne. E ele ora e nada acontece. E ele fala: Deus, o que é que está acontecendo? Eu salvo todo mundo, mas não estou conseguindo me salvar. E aí Deus fala: ah, meu filhinho, você precisa aprender essa lição. É porque na tua fraqueza eu trabalho, e o meu poder se aperfeiçoa nela. E você precisa aprender o que é graça. Você precisa aprender o que é graça. Só que a gente vai construindo a nossa espiritualidade a partir do nosso ventre, redefinindo os conceitos. Quer ver um conceito que a gente não entendeu? A gente abre lá em Hebreus 12, 14. E o que a gente vê lá em Hebreus 12, 14, irmãos? Santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Aí o que a gente diz? Eu preciso ser para... Está tudo errado. Como é que você vai ser santo
se você não viu Deus. Porque Isaías é santificado a partir do que Deus faz com ele e da visão que ele tem de Deus. Se eu sou santo para que eu possa ver a Deus, isso não é graça, isso é meritocracia. Mas para a gente, santidade é uma forma de a gente alcançar Deus. Eu vou ser santo porque eu vou ver Deus. Qual é a perspectiva do Evangelho? A perspectiva do Evangelho é a seguinte: você viu a Deus, e como consequência de você ser encontrado por Deus, assim como Paulo foi, quando cai do cavalo, ele viu a Deus enquanto era louco, impuro e insano. E ele vê a Deus e cai do cavalo. E quando cai do cavalo, ele já se levanta santo. E através da santidade de Paulo, muitos outros veem a Deus. Santidade sem a qual ninguém verá a Deus, porque se você não for santo, outros não verão a Deus. Agora a minha pergunta para você, deixa eu ver se você entendeu. Santidade é uma forma de alcançá-lo ou de traduzi-lo? Eu gosto dessa convicção que vocês têm. Santidade é uma forma de alcançá-lo ou de traduzi-lo? Santidade é uma forma de merecê-lo ou de manifestá-lo? Santidade não é para que eu receba Deus, mas para que outros vejam Deus através de mim. É por isso que o texto diz que a mulher crente santifica o marido, e o marido crente santifica a esposa. Santidade para ver Deus é meritocracia, e a gente está aqui no caminho da graça. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Então eu sou santo para Deus ou sou santo para o meu irmão? Eu sou santo para Deus ou para o meu irmão? Vocês estão aí mesmo? Não? Está confuso? Sabe por que está confuso? Porque a gente montou a nossa teologia a partir de nós mesmos. E o fim da nossa teologia é que Deus nos sirva. Quando a gente entender o Evangelho, o fim da nossa teologia vai ser para que a gente sirva aos outros. Porque nós não somos santos para Deus. Somos santos para o irmão. É por isso que lá em João capítulo 17, versículo 19, Jesus deixa muito claro isso. Por eles eu me santifico. Jesus dizendo, por eles eu me santifico. O que Jesus fazia? Fazia para que Deus fosse revelado através do Filho. E nós vimos a Deus, porque Jesus foi santo. Nós vimos a Deus em Cristo, porque em nenhum momento Ele pensou em se salvar. Por isso que nós vimos a Deus. Nós vimos a Deus através de Cristo, porque em nenhum momento Ele pensou em se beneficiar, corromper o poder a seu próprio favor. Ele estava pensando em nos salvar. E essa é a verdadeira santidade. Resumindo, quando Caim mata Abel, e Deus vai lá conversar com Caim, e Caim responde a Deus, porventura sou eu o guardião do meu irmão? Porventura sou eu o responsável pelo meu irmão? O texto não diz, mas facilmente Deus diria, sim, você é o responsável pelo seu irmão. A gente costuma dizer, ó, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas o meu irmão ferido tem a ver comigo. A necessidade do outro também é minha. Vocês estão entendendo isso?
Agora, irmãos, eu queria que você abrisse lá em Atos capítulo 15, porque essa foi só a introdução. Atos capítulo 15, versículo 36. Agora eu vou começar a pregar. Eu queria mostrar para vocês alguém que entendeu essa verdade. Alguém que entendeu essa verdade de modo tão radical e viveu ela até as últimas consequências, que nós podemos hoje ver os seus frutos através da palavra. Eu estou falando de um cara chamado Barnabé. Versículo 36 diz o seguinte, Atos 15, 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com ele no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos seus irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Quem já ouviu falar do irmão Barnabé? Barnabé é um homem de Deus, encorajador é o seu nome. E Barnabé entendeu que o chamado de Deus é para cuidar do outro, é para viver a dor do outro, para investir no outro. De modo que, quando Paulo experimenta aquela transformação de Saulo para Paulo, toda a igreja ficou dizendo cá consigo mesma: esse cara aí talvez esteja só fazendo uma estratégia para pegar todo mundo de calça curta. Ninguém confiava na conversão de Paulo de verdade. E quem é que Deus usa para introduzir Paulo na comunidade cristã? O irmão Barnabé. Barnabé é o primeiro que acolhe Paulo recém-convertido. Mais ainda, Barnabé é aquele que vai apresentar Paulo e integrar Paulo ao colégio apostólico lá em Jerusalém. De outro modo, Paulo nem conheceria os demais apóstolos. Mais ainda, Barnabé vai investindo no ministério de Paulo e o leva para pastorear em Antioquia. Barnabé recebe um comissionamento para ir em Antioquia. Mas Barnabé antes passa lá em Tarso para pegar Paulo. Uma viagem de 6 meses, só para trazer o irmão mais para perto. Você está entendendo o que eu quero dizer? Barnabé investe 6 meses só para ir buscar Paulo e levá-lo consigo a Antioquia. Agora eles estão juntos e João Marcos, um jovem fundamentalista, radical, um espírito judaizante, abandona a Paulo numa dessas viagens. E Paulo fica muito chateado com João Marcos. E Barnabé estava sempre focado nas pessoas, enquanto Paulo estava sempre focado nas tarefas. E o que acontece é de que Barnabé olha para Paulo e fala: Paulo, vamos levar o menino, vamos dar uma nova chance. Esse menino precisa aprender. Tudo bem ele errar, ele é jovem. E se ele errar, a gente está aqui para santificá-lo. Esse menino precisa ver Deus através de nós. Vamos ser santos,
porque esse menino vai encontrar Deus através da nossa vida. E aí Paulo fala, não, esse não vai. Porque pisou na bola, vacilou, já era. E Barnabé fala, Paulo, então segue lá. Segue a tua viagem por várias igrejas. Eu vou cuidar desse menino. Paulo pega a Silas para substituir Barnabé. E Barnabé, diz o texto, que volta para Chipre, a cidade de Barnabé. Interrompe o ministério, milhares de igrejas, milhares de pessoas, mas ele olha para João Marcos e fala assim, eu tenho que cuidar desse menino. E o texto diz que ele leva João Marcos para Chipre. Muito provavelmente, Barnabé leva João Marcos para morar com ele. Você consegue imaginar a cena? Um grande missionário, homem de Deus como Barnabé, interrompe tudo e diz assim, tá bom, então segue lá, Paulo. E aqui a gente não está falando de uma briga, não está falando de uma relação que se terminou, está falando de estratégias e visões diferentes. Paulo estava pensando nas igrejas, Barnabé estava pensando naquele cara. Leva ele, cuida dele, daqui para frente a gente vê quase nada de Barnabé. A gente não sabe quanto tempo Barnabé investiu em João Marcos. A gente não sabe qual foi o processo. Daqui para frente, o foco é Paulo. O nome de Barnabé é pouco citado daqui para frente. Lembrando que antes os textos diziam Barnabé e Paulo. Como dizendo, Barnabé era o principal e Paulo acompanhava. Agora, o que a gente vê é Paulo assumindo a liderança e indo em frente. Barnabé para tudo e vai cuidar desse jovem. Agora, o tempo passa. E o tempo passando, Paulo escreve numa das suas cartas pastorais, todos me abandonaram. E ele começa a dizer que um deles, amando o presente século, o deixou. O outro foi embora. E aí ele escreve numa das suas cartas pastorais, traga-me a João Marcos, porque ele é muito útil no meu ministério. Eu acho que aqui foi o coroamento de Barnabé. Ele não volta a aparecer. Quem aparece de volta é João Marcos. Mas Barnabé fez todo o serviço. O que eu aprendo com essa história? E o que eu gostaria que você aprendesse também? Que os relacionamentos pessoais são indispensáveis na caminhada espiritual. Você precisa de alguém que cuide de você. Você precisa de um Barnabé que põe o braço sobre você e diga, eu vou cuidar de tu, cara. Aliás, eu acho que você precisa ser o Barnabé na vida de alguém. Você precisa olhar para alguém e dizer, esse cara precisa de ajuda. Eu vou deixar as minhas coisas um pouco de lado e vou cuidar dele. Ouça o que eu quero dizer para você, quem é que está cuidando da sua vida? E você está investindo na vida de quem? Uma segunda verdade que eu aprendo, olhando para a história de Barnabé, é de que o importante não é a tarefa que você desenvolve, mas a qualidade dos relacionamentos que você faz enquanto está servindo. O importante não é a tarefa que você desenvolve, mas a qualidade dos relacionamentos que você faz enquanto você está servindo. Outro dia eu parei a minha semana corrida e me bateu uma certa saudade de alguns amigos. E eu disse, Deus, não me deixa focar as tarefas de tal modo que eu esqueça
as pessoas importantes que tu colocou na minha vida. Terça-feira foi um dia difícil para mim, angustiante. Mandei num grupo de alguns amigos que eu tenho aqui da igreja. Minha alma está cansada, orem por mim. E quando eu terminei de mandar essa mensagem, 2 minutos depois, o pastor Saulo, que não está no grupo e nem sabia o que estava acontecendo, liga para mim dizendo: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu senti que eu precisava falar com você, eu acho que Deus está mandando ligar para você. Eu falei: foi Deus mesmo, meu irmão, porque eu estou assim, sentindo isso e aquilo outro. Ele falou assim: você está dirigindo agora? Eu disse: estou. Ele disse para mim: não fecha o olho não, senão você vai bater, mas eu vou orar por você agora. Ele começou a orar enquanto eu dirigia. E ali naquele carro eu senti uma presença poderosa. Era a presença do quarto homem da fornalha. Era a presença do anjo que segura a boca dos leões. Você precisa de alguém com você. Porque mais importante do que a tarefa que você desenvolve são as qualidades das relações que você faz enquanto serve. Se você não lembrar de nada do que eu falei até aqui, ouça essa frase: o reino de Deus não é um reino de tarefas, é um reino de relacionamentos. O reino de Deus não é um reino de tarefas, é um reino de relacionamentos. Thomas, mas se relacionar é muito difícil. É verdade. Não conheço nada que machuque mais, que tenha mais potencial de ferir a alma humana do que relacionamentos. Mas eu também não conheço nada que tenha mais potencial de abençoar e curar a alma humana do que relacionamentos. Jacó e Esaú se encontram. Haviam se afastado há muito tempo. Jacó olha para Esaú e fala algo interessante. Diz: ver a tua face, meu irmão, é como ver a face de Deus. E eu lamento muito que a nossa igreja tenha visto poucas vezes a face de Deus no rosto do irmão. E essa não é uma responsabilidade minha. A minha responsabilidade é lhes ensinar o Evangelho contra nós mesmos. Alguém falou comigo ali na frente: olha, Thomas, sexta-feira eu fui muito abençoado, acho que você sabia da minha história. Eu falei: não, meu irmão, é que eu prego contra mim mesmo e às vezes cai para o outro também. Porque o Evangelho é contra nós, muitas vezes, mas nos salva de nós mesmos, enquanto a gente está preocupado em salvar o outro. Eu conheço poucas pessoas, e ouça bem isso, eu conheço poucas pessoas que abandonaram as suas igrejas por conta de heresias. Poucas pessoas abandonam a sua igreja por conta de heresias. A grande maioria das pessoas que nós acolhemos aqui não veio frustrado com o ensino. Veio frustrado com a negligência nos relacionamentos. Porque não foi o Barnabé de alguém, nem teve um Barnabé em quem se apoiar. Eu já não dou conta dessa igreja. E confesso publicamente isso. E o que eu preciso é de que Deus levante aqui homens e mulheres que entenderam o Evangelho, que entenderam que o chamado de Deus não é para salvar-se, mas para salvar um ao outro. Que santidade não é para ver Deus, mas para que Deus seja visto através de mim. E que se levante para cuidar uns dos outros. E que essa igreja seja muito mais de Barnabés. Essa é a minha oração. Esse é o meu desejo. Porque o reino de Deus não é um reino apenas de tarefas. É um reino de relacionamentos. Cada pessoa é um campo missionário.
E cada pessoa vale o nosso esforço. Jesus de Nazaré entra num barco, atravessa um mar, no meio enfrenta uma tempestade que assusta todos os discípulos. E quando ele chega na outra margem, ele anda alguns metros e encontra um jovem possesso de muitos demônios. Jesus olha para ele e pergunta: qual o teu nome? Ele diz: Legião. Então Jesus instala o processo de cura naquele menino. E a Bíblia diz que aquele menino volta à sua plena e sã consciência. É restaurado por completo. E sabe o que acontece? Jesus volta. Não houve mais ninguém que Jesus alcançou ali, senão apenas o gadareno. Agora o gadareno vai seguir a Jesus e diz: olha, mestre, deixa eu seguir você. E Jesus fala: não, porque você viu a mim, você tornou-se santo e foi transformado. E agora que você é santo e transformado, vai lá, vai para a tua família e para os teus, porque eles verão a mim, agora através de você. Porque nós não somos santos para ver Deus, mas para que Deus seja visto através de nós. Toda pessoa é um campo missionário. Jesus falou coisas maravilhosas, tremendas, profundas, em conversas pessoais. Imagina só a expressão necessário é nascer de novo, que nós conhecemos tão bem. Foi numa conversa íntima, numa noite escura, com Nicodemos. Sabe a definição que nós temos de Deus? Deus é espírito, não importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Foi uma conversa de Jesus com uma mulher samaritana, e estava só Jesus e ela. Eu queria finalizar com algumas perguntas. Feche seus olhos agora. Ouça minhas perguntas e responda dentro da sua alma. Será que você tem vivido para se salvar? Será que Deus é o seu próprio ventre? Então arrependa-se hoje. Arrependa-se hoje. Talvez você precise se arrepender das coisas certas que você fez pela motivação errada. Porque esse é o verdadeiro arrependimento. Ouça a minha próxima pergunta. Você tem amigos verdadeiros, capazes de colocar o dedo na sua cara e te dar um retorno verdadeiro? Você tem amigos, amigas, capazes de lhe falar a verdade óbvia que você não consegue perceber e salva a tua vida através de uma verdade simples? Você deu a liberdade a alguém de te falar exatamente quem você é ou não é? Ou você é alguém que se isolou e não deixa ninguém se aproximar de você? A Bíblia diz que como um ferro afia o ferro, assim um amigo salva o outro amigo. Mas quando um ferro toca no outro, sai faísca. Por vezes esquenta. Você é do tipo de pessoa que quando sai faísca, que quando esquenta uma relação, que quando há discordância, que quando há uma crítica, você pula fora? Você é desses que a relação só lhe serve se todos estiverem te servindo? Ouça o que eu vou lhe dizer, e não sou profeta, mas você jamais crescerá se você estiver rodeado apenas das pessoas que te aceitam como você é. Você não crescerá se você não der a chance de uma outra pessoa dizer as verdades que você precisa ouvir na sua cara. Nós estamos na nossa igreja começando em algumas semanas os pequenos grupos. E nós entendemos que a melhor estratégia que Deus nos deu para vivermos essa mensagem é estarmos em pequenos grupos. Sejam pequenos grupos de casais, sejam pequenos grupos mistos, sejam em pequenos grupos de jovens. Mas a melhor estratégia que Deus nos deu para viver essa mensagem
é estar em pequenos grupos. E nós chamamos e chamaremos o nosso pequeno grupo de fontes. Sabe por quê? Porque um rio não se faz com uma fonte só. Um rio se faz de várias fontes que se unem. E a partir da sua própria força fazem um rio poderoso. Você precisa achar uma fonte para curar a sua alma e tornar-se um Barnabé para alguém. Santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Que eu e você sejamos o outdoor da graça. Que muitas outras pessoas olhando para nós digam: ver o teu rosto é como ver a face de Deus. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Salva-nos de nós mesmos enquanto nós estamos, Senhor, preocupados em salvar o nosso irmão. Livra-nos do egoísmo. Deus, eu quero publicamente confessar, Senhor, o meu arrependimento. Tira os meus olhos, Pai, de tantas tarefas, e são inúmeras, e eu ando cansado, Senhor. Levanta outras pessoas para dividir esse fardo, mas põe os meus olhos, Pai, em alguns para os quais eu possa ser um Barnabé, e me cerca de Barnabés também, porque só Tu sabes as fragilidades da minha alma e o quanto o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu louvo a Deus pelos amigos que eu fiz na caminhada. Amigos que não desistiram de mim vendo os meus defeitos. Amigos que não pularam fora quando viram as faíscas. Amigos que aprenderam a superar os meus defeitos e investir em mim. Porque não vivem a cobiça, mas o amor. E amor verdadeiro não espera nada em troca. Te louvo, Deus, pelos meus amigos. Não são muitos, mas são verdadeiros. Fica conosco, Senhor. Eu oro agora, Pai, por todos esses que ouviram essa mensagem. Resgata-nos. Faz de nós uma igreja relacional. Põe na nossa alma, Senhor, o desejo de ir para a igreja, não só para a gente consumir, não só para a gente olhar a Deus como aquele que supre as nossas expectativas, mas que venham pessoas aqui aos domingos, porque sabem que a sua presença é importante para o outro, sabem que servir o outro é a melhor maneira de te servir, Deus. Gente que não leva o evangelho de modo relaxado, gente capaz de investir a vida, se possível for, na mensagem da graça revelada no próximo. Ressuscita alguns Barnabés que foram sufocados pelo cotidiano. Que seja assim para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.